Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia Pastoral. Então, estamos aqui preparando para vocês um vídeo da aula número 11, que vai falar, estamos conversando sobre leigos e leigas na igreja. E o tema de hoje vai falar então da introdução, quer dizer, o magistério da igreja. O magistério da igreja, que é o sacerdote, o padre, o papa, o bispo, dá um grande liberdade, autonomia para o leigo e a leiga trabalhar para o reino de Deus. E hoje nós vamos conversar então sobre os guardadores da criação. Olha que bonito. Quer dizer, nós, como leigos e leigas, dentro desta pastoral, nós estamos conversando sobre a introdução à pastoral, tem a pastoral do meio ambiente, que é cuidar da água, cuidar do ar que nós respiramos, cuidar da natureza. E há 100 anos atrás, mais 120 anos para cá, o ser humano, nós, homens e mulheres, começamos a estragar a coisa mais linda que Deus deixou, um dos componentes da vida, porque a vida só a vida se tiver os 4 componentes para a vida, que é a água, o ar que respiramos, esse sol bonito que está brilhando, que é o calor, e a terra que nós pisamos. Então são 4 elementos para a vida. E nós estamos estragando esse elemento, que é um dos elementos. Tirou esse, acaba a vida, que é a água. Então Deus, Ele nos criou como ser humano, homens e mulheres, para criar dessa linda natureza. Então nós vamos pegar o Gênesis 2, vocês preparam, abra a Bíblia de vocês aí para acompanhar, o Gênesis 2, do 7 melhor, do 7 ao 17. Eu vou ler ele e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre esse assunto. E vamos pegar um pouquinho também dos mandamentos que Deus nos deixou, que nós somos responsáveis para cuidar de tudo isso, essa beleza que Deus nos plantou, esse belo jardim, e colocou lá o homem e a mulher, para que nós cultivasse e guardasse. Então você, eu, somos responsáveis por esse mundo lindo que Deus nos deu. E dentro desse assunto aqui, então vamos pegar também o Êxodo 20, do versículo de 1 a 17. Mas aí nós não vamos ler tudo, porque o nosso tempo aqui não dá, nós temos só meia hora. Vamos fazer uma pequena reflexão, que Deus fala assim para o povo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Por isso... Aí vem 10 regrinhas para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, respeitar o pai e a mãe, não desejar nada do próximo, não matar, não roubar, não cobiçar nada dos outros. Tudo isso é função do leigo e da leiga, nessa linda igreja que nós estamos, nós devemos cuidar e guardar. Então, dentro aqui do nosso assunto, vai dizer o seguinte, olha, a enorme responsabilidade de guardar o que é essa criação linda, que esse plano de Deus colocou para nós aqui. E tudo isso que ele falou, ele criou o mundo e nos colocou como responsáveis de cuidar disso aí. E o respeito do ser humano por essa linda criatura, nós podemos ler na encíclica do Papa João Paulo II, que agora é São João Paulo II, né? E ele criou para nós dizendo, olha, o leigo e a leiga têm a sabedoria. Ele usa a palavra bonita aqui no documento da apostila que vocês recebeu aí. Ele diz, ele diz, olha, vocês guardar com sabedoria fundamental que Deus colocou na nossa mão, que é a missão de cuidar da natureza. Então, entre todas as pastorais
que é muito importante, todas as pastorais que nós temos na igreja, que é imensa, é uma riqueza de pastoral, ou melhor, de pastorais. É uma riqueza de pastoral litúrgica, né? Que é natural dentro da igreja, do sacramento, dos ministérios, mas também as pastorais fora da igreja, que é a pastoral social. Vamos lembrar alguma aqui, a pastoral da terra, a pastoral da criança, a pastoral operária, a pastoral da mulher marginalizada e muitas outras pastorais, né? E ele vai falar aqui muito bonito que o catecismo da Igreja Católica, né, diz o seguinte, olha, isto, como bem percebe, desperta a consciência sobre a responsabilidade de lutar e guardar zelosamente o plano de Deus sobre tudo que é social. Só a sabedoria divina pode iluminar a razão humana sobre o caminho moralmente certo. É que vai falar aqui. Então, quer dizer, olha, tanto do bem pessoal como do bem social. Quer dizer, bem pessoal é eu, a minha família. E o bem social é nós, a igreja, a sociedade, cuidar de tudo isso aí. E ele fala aqui, conhece perfeitamente o que é bom para o seu ser humano. Devido ao seu mesmo amor, propõe-nos ensinar-nos a verdadeira humanidade do homem e da mulher. Olha como é bonito. Então, você e eu cuidar dessa natureza. E ele diz aqui, Deus, que é o único bom. Vocês estão lembrados que o moço rico chegou a Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus disse, por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Viu que bonito? E fala para ele dos mandamentos. Você conhece os mandamentos? Conheço. E ele diz, qual os mandamentos? O moço fala aí 6 mandamentos, está de acordo com a comunidade. Jesus falou, tá ótimo, só vai lá e faça uma coisa. Venda todos os seus bens e dê de esmola aos pobres. Está lá no Evangelho segundo Mateus, né? Capítulo 19. Muito bem. Então o documento frisa isso aí, olha. Daí a grandíssima importância de que os leigos adquirem na profunda e completa fé e moral. Então, hoje, os pastores da igreja, ou os seus educadores, que somos nós, né? Leigos e leigas, os religiosos, não pode ficar satisfeito dentro da sua bolha eclesial, dentro da igreja, ou seja, tendo na paróquia, na comunidade, no colégio, associação dos movimentos. Quer dizer, não é ficar só dentro da igreja lá resolvendo as coisas, né? Mas é nós ficar dentro da igreja, mas também sair da igreja. Quer dizer, olhar a natureza, olhar a beleza que Deus nos criou para nós seguir neste caminho de Deus. Seguir nesse caminho da nossa Mãe Maria, ensinando que a verdade da criação, da lei divina, está atacado por todos os lados, de modo cada vez mais aberto, né? Olha, arrogante, agressivo, né? Os dominantes das falsas teologias vai aí dizendo, isso não quer dizer nada, esse negócio aí de tá aumentando a temperatura, o gás está aumentando aí, tá estragando a terra, isso é tudo conversa, vamos produzir, vamos desmatar. Não, podemos muito bem cuidar de nós e cuidar da comida, porque faz parte, né? Precisa também plantar, comer, mas tudo isso dá para fazer, a gente chama isso aí, de ser a gente fazer um trabalho, né, da ecologia, como
você faz tudo que você faz, mas com sustentabilidade. Quer dizer, deixa a natureza rolar, deixa a natureza andar. Você não ataca ela, mas você tem o tiro pouco para você. Mas acontece que os homens e a mulher querem tirar tudo, quer acabar com a natureza para ficar cada vez mais rico, né? Então, ele pede aqui, ó. Então, todos os leigos e as leigas que têm esse processo, né? Eu até vou ler aqui uma prática, diz assim, olha lá, os católicos praticantes que não assumem essa responsabilidade com coragem, humilde, mas militante, no próprio coração do mundo, como pede o documento Lumen Gentium, é o documento da Igreja Católica, né? E diz assim, todo o magistério pós-conciliar, esses católicos são os novos beatos. Olha que palavra bonita. Quer dizer, você católica, eu católico, nós que participamos desse movimento de cuidar da natureza, cuidar de todas as pastorais, é cuidar da terra, é cuidar de todo o universo. E ele fala aqui, olha lá, esses católicos são os novos beatos. Você sabe o que significa a palavra beato? Eu vou falar de novo ainda para quem não sabe. A palavra beato vem de bet, do grego, significa casa. Então, beato significa, ato significa espírito. Então, beato significa todo aquele e toda aquela que tem o Espírito de Deus dentro dele e dentro dela. Olha que bonito. Se você tem o Espírito de Jesus dentro de você, você é uma beata. Se eu tenho o Espírito de Jesus dentro de mim, eu sou um beato. Por isso que ele fala lá em Mateus 5, versículo 3, ele diz assim, felizes os pobres no Espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí, beato. Pobre no Espírito, você já sabe, a gente já explicou um monte de vezes o que é, né? Mas não custa repetir para quem ainda não ouviu. Pobre no Espírito significa todo aquele e aquela que tem o Espírito de Deus, que tem o Espírito Santo e age que nem Jesus. Pode ser o rico, pode ser o pobre. Então, se você age que nem Jesus, você é um beato. Você é aquele e aquela que tem o Espírito de Deus. Muito bem, já gritamos, já conversamos já uns 12 minutos, vamos ler agora o texto. E eu vou ler o texto bem devagarinho, para vocês verem que lindo esse texto aqui, e nós vamos entender esse texto aqui, disso que estamos falando hoje, os guardadores da criação. Deus criou o homem e a mulher, e colocou no jardim de Éden, para que eles cuidassem e guardassem. Olha que bonito. É o que vai falar o texto de hoje. Mas no começo diz assim, olha lá. Então Javé Deus modelou o homem com o pó do solo. Soprou nas narinas um sopro de vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Aqui é o homem primeiro, depois vai vir a mulher, né? Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores agradáveis de ver e boas para comer. E no centro do jardim, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que bonito desenvolvimento. Deus criou o homem e colocou lá, né? Um rio saía de Éden para irrigar o jardim, e daí se dividia em 4 blocos. O primeiro chamava-se Fison, é aquele que circula toda a terra de Évila, onde existe ouro. O ouro dessa terra é puro, e aí também se encontra o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, que circunda toda a terra de Cuxi. O terceiro chama-se Tigre e corre para o oriente da Síria. E o quarto chama-se Eufrates. Olha que bonito, pessoal. O rio Tigres e o rio Eufrates. Sabe onde estão esses rios, né?
Está lá na Mesopotâmia, onde hoje o Iraque, a terra de Abraão. Então, aqui está dizendo que lá na Mesopotâmia tinha todos esses rios. Até hoje, nós conhecemos lá, fisicamente, para quem foi lá, o rio Eufrates e o rio Tigres. Esses dois rios primeiro aqui que vai falar, o Fison, o Fison, a gente ainda não... E o Fison e o Geom, a gente ainda não descobriu onde ele está. Quem sabe já secou, porque faz muitos milhares de anos, mas os dois estão fisicamente até aqui hoje. Continuando, olha lá. Javé Deus colocou o homem no jardim de Éden para que cultivasse e guardasse. E Javé Deus deu ao homem esse mandamento: você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do dia em que você comer, você estará no caminho da morte. Olha que bonito. Deus criou para você, Deus criou para mim um jardim. Olha aqui, eu estou aqui no jardim hoje, olha. Aqui atrás tem a nossa casa, aquela árvore, aqui de frente tem uma montanha, que vocês já viram em outros vídeos. Lá no fundo corre um riozinho, que esse rio que nasce aqui, ele é um dos afluentes do rio Piracicaba. Nós estamos aqui no sul de Minas. Ele é o rio corrente, mais para baixo ele chama Rio Mojinguaçu. Depois, mais para baixo, ele emenda lá no Rio Grande e assim vai. Olha que beleza. Então, vai virar depois o Rio Mojinguaçu, depois vira o Rio Preto, lá em Ribeirão Preto. E assim vai sair no Tietê. Olha que beleza. Então, Deus, aqui tem a água purinha, eu posso pegar a água da mina, não precisa filtrar, não precisa nada. Água limpinha, que sai da mina. É assim que Deus deixou para nós, é parar o copo lá e tomar. Deus criou a natureza para nós, criou a natureza para mim e para você. Então vamos ter o compromisso de cristãos e cristãs, leigos e leigas, de cuidar dessa natureza. Não matar os bichinhos, não matar os passarinhos, não jogar veneno na terra. Ah, mas se jogar veneno não tem plantação. Tudo bem, mas tem a regra, o tanto que pode jogar, o tanto que não pode. Então você pode fazer tudo isso aqui, ó. Então, muito bonito aqui, ó. E vou ler mais uma vez o versículo 15 lá. Javé Deus colocou o homem no jardim de Éden para que ele cultivasse e guardasse. O homem aqui é o ser humano, colocou o ser humano no jardim de Éden para cultivar, para plantar, não é para você comer, para você beber, mas para você cuidar também, cuidar e guardar, não deixar poluir a terra. Não podemos poluir a terra, não podemos poluir esse jardim aqui, ó. E ele fala assim, ó lá, jardim de Éden. Esse termo Éden, guarda aí para vocês não esquecer, significa jardim das delícias. Éden é um jardim cheio de delícias, belas frutas e saborosas para comer. E diz assim, ó lá, ele colocou para, aí Javé Deus deu ao homem esse mandamento: você pode comer de todas as árvores, mas não pode comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. O dia que você comer, você vai caminhar para a morte. O que significa isso? A árvore que está no centro, depois se você ler mais para frente aqui, você vai entender, principalmente o capítulo 3 do Gênesis, mas não é o nosso assunto de hoje. Significa limite. O limite, a árvore que está lá no centro é o limite, aquela você não pode tocar, é o limite. Nós não pode jogar lixo no rio, é o limite. Nós não pode matar o bichinho, nós não pode jogar veneno para tudo quanto é lado, nós não pode estar desmatando. Essa é a árvore que está no centro, não toca nela. Porque o dia que você começar a invadir todo, o dia que acabar a água, acaba nós. Viu? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, muitos lugares do mundo, os rios estão tudo morto. Quer dizer, o homem invadiu esse mandamento de Deus aqui, olha lá. Não pode comer da árvore que está no centro. É isso aí, é poluir. O rio é poluir tudo. Daqui a pouquinho a gente vai ler o outro texto, então, que vai falar do Êxodo, né? A importância de nós seguir os mandamentos de Deus. E a gente só segue os mandamentos de Deus
é cuidando da criação. Por isso que fala aqui os guardadores da criação. E eu queria ler só mais um pouquinho aqui, já que nós estamos no assunto aqui, ó, um parágrafo do nosso documento. Ele diz assim, ó, isso deve fazer pensar muito a todos e todos os que são responsáveis pela formação cristã dos fiéis comuns, dos leigos. Será que esses responsáveis em paróquia, comunidade, movimentos, associações, colégio religioso têm o preparo doutrinal e cultural à altura dessa tarefa? Ele está perguntando. Todo mundo vai ser catequista, vai ser ministro, vai ser ministra, vai ser coordenador de grupo, vai dar curso. Tem essa formação? Ensina a pessoa a cuidar da natureza, cuidar das pastorais. Ele vai falar aqui, olha lá. E ele vai dizer, não será preciso uma revisão mais profunda na paróquia, em todos os lugares, para que o povo entenda essa consciência? E ele fala aqui, ó, os cristãos, quer dizer, homem e mulher comuns, que não fiquem na piedade emotiva, só na oração, mas que faça também nesse sentido. Quer dizer, rezar é muito bom para a saúde. É participar da celebração, da missa, do grupo de oração, muito bom para a saúde. Mas não podemos esquecer do profetismo, cuidar da natureza comum, cuidar das coisas, dessa beleza de Deus que colocou aqui do nosso lado. Muito bonita essa parte aqui que Deus nos colocou. Eu sou um apaixonado pela natureza. Eu sou apaixonado pela a palavra de Deus. E eu sou também apaixonado pela... Esse aqui não sai da minha bolsa. Esse aqui é a minha arma que eu carrego comigo. Eu sou um homem apaixonado pela Bíblia, mas também sou apaixonado pelas pastorais. Sou apaixonado pela nossa igreja e sou apaixonado por essa linda natureza que Deus nos deu. Eu adoro ir numa cachoeira, eu adoro andar no meio do mato, no meio da montanha, vendo tudo aquilo eu vejo como obra de Deus. É a criação de Deus que Deus colocou na minha mão e que Deus colocou na sua mão, meu irmão. E aí ele vai falar aqui, olha, no capítulo 20 do livro do Êxodo, que é a história dos 10 mandamentos, que vocês já conhecem. Mas os 10 mandamentos, ele começa assim, olha lá. Eu sou o Javé, seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Olha, eu sou o Senhor teu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Por isso, aí começa os 10 mandamentos. Aqui é um refrão que vai valer por toda a nossa vida. Sempre quando você estiver trabalhando nas pastorais, quando você estiver na sua casa com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com os pais, vamos lembrar que Deus criou você, criou eu, para nós ser livres. Jesus fala isso também, né? Criou nós para ser livre. Então, nós não podemos avançar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é poluir tudo, que é acabar com tudo. Porque o dia que você fizer isso, caminha para a morte. E está aí o resultado. Está todo mundo falando do aquecimento global. Está todo mundo falando que as árvores... O dia que acabar a natureza, acaba você, acaba eu, acaba o mundo. Então, cuide da natureza enquanto é tempo. Vamos cuidar. Porque já está previsto, se nós continuar nesse embalo, no ano 2050, nós não vamos ter mais água para todo mundo. Aí quando chegar lá no ano 2050, nós vamos cortar e conversar de novo, tá bom? É só daqui 30 anos, né? 29 anos daqui lá. Nós vamos chegar logo lá, né? Ou mais, aí no ano 2070, aí tá, o caos tá lascado. Segundo a projeção. Mas esperamos, Deus nos ajude. Que você e eu seja guardador da natureza. Aí ele vai falar aqui, olha lá. Não, aí, aqui, o primeiro mandamento,
o segundo mandamento e o terceiro mandamento tem a ver com Deus. O primeiro é não ter outro Deus, né? Não ter outro Deus. O segundo mandamento é lembrar do descanso. Lembra-se do dia de sábado ou do dia de domingo, para você lembrar de Deus, trabalhar para Deus. E depois o terceiro mandamento, né? Aliás, o segundo mandamento é assim, perdão, o segundo mandamento é não colocar o nome de Deus em vão. Eu pulei aqui. Quer dizer, usar Deus para mentir, usar Deus para estragar a natureza, usar Deus para enganar o povo, usar Deus acima de tudo. Quando eu uso Deus acima de tudo, é eu que quero ficar acima de tudo. Quer dizer, é Deus e eu. Não, Deus está no nosso meio. É só você ler lá o Êxodo 3, de 7 a 10, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Só ler lá, Deus não está acima, está no meio. E aí eu já falei lá do terceiro mandamento, que é o descanso. Aí a partir do quarto mandamento, até o 10º, é tudo a ver com a comunidade. Vai falar aqui, olha lá, honra seu pai e sua mãe, quer dizer, é na comunidade, né? O quarto mandamento. O quinto mandamento é não matar, é o nosso relacionamento, não violência, é a vida. O sexto mandamento, não praticar adultério, não só no sentido de o homem trair a mulher trair o homem, não. Cometer adultério, o projeto de Deus, é não cuidar das coisas de Deus. É comer da árvore, do jardim que está no meio. Quer dizer, você vai caminhar para a morte. Adultério é tudo isso, é adulterar o projeto de Deus. O sétimo mandamento é não roubar. O oitavo mandamento, não levantar testemunho contra o próximo. E o nono e o 10º, não cobiçar a mulher do próximo e nem as coisas do próximo. Está vendo? Então, nós temos aqui 6 mandamentos que só fala da comunidade, fala do projeto social. Quer dizer, só tem 3 mandamentos, que é a ligação da comunidade com Deus, né? E o quarto mandamento, então, aí vai falar, até o quarto mandamento é uma ponte, né? Entre a ligação com Deus e com a comunidade, que é o pai e a mãe, que representa Deus para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus companheiros, leigos e leigas, que é o tema que nós estamos trabalhando, que nós continuando, então, cuidando da natureza, cuidando direitinho dessa natureza linda que Deus nos deixou. Então, só para mim já ir encerrando, né? Já estamos com 28 minutos, aqui não pode passar de 30 minutos. Você manda esse vídeo para alguém, partilha com todo mundo, que ele está lá no YouTube, e peça para todo mundo ver a importância de guardar a natureza. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, não paga nada, nem você, nem eu. Clica lá em inscrever, pronto, já está inscrito. Quanto mais gente se inscrever, mais gente vai ver o vídeo. E quanto mais gente vê o vídeo, mais nós vamos estar guardando a natureza. Então, que todos nós tenha esse espírito, sejamos beatos, sejamos beata, que temos o Espírito Santo dentro de nós, para nós cuidar da natureza, cuidar do bem comum. E ele diz aqui, olha lá, além dos documentos do magistério e do catecismo, tem outros documentos, também temos o compêndio, que é um documento da Igreja Católica, que vai falar também a importância dos leigos e das leigas na igreja. Então você que é um leigo, eu que sou um leigo, vamos trabalhar em comunhão com o nosso padre, com o nosso bispo, isso é muito bom. E o padre adora quando tem uma multidão de leigos e leigos levando essa pastoral. Isso facilita para o padre. Muitas pastorais na diocese facilita para o bispo e facilita para a igreja. Então vamos seguir, vamos estudar, faz o curso de teologia, agora nós estamos com a pandemia, tem que fazer online, não tem problema, faz online, faz presencial, lê a Bíblia, lê as apostilhas, faz curso bíblico e se forme para você preparar para que o reino de Deus seja seja meu. Que nós estamos terminando por aqui então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós e que o Senhor nos abençoe e que nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa linda natureza que Deus nos deu.
vamos nos cuidar e nos guardar. Até lá!